Olá, amados, aqui é o pastor Alexandro, da Comunhão Quixaba, de Carazinho, Rio Grande do Sul. Que bom que você chegou até o nosso canal. Temos certeza que você será edificado pela palavra de Deus. Então, neste momento, nós vamos ter um louvor e logo em seguida terá uma palavra que vai edificar a sua vida espiritual. Continue abençoado em nome de Jesus. Da tua vida por mim, me amaste por muito tempo buscando e não encontrei algo assim. Mergulhar em teu amor, estar bem fundo junto a ti. Medo não tenho, comigo estás. Jesus me leva além, vou respirar bem fundo. Pra sempre dedicado somente a ti. Mergulhar em teu amor, estar bem fundo junto a ti, tão profundo. Ancorado estou, eu vou mergulhar, então não há mais condenação. Tão profundo vou estar, ancorado em teu amor. Vou mergulhar, então eu vou em teu amor. Não há medo, por favor, ancorado estou, eu vou mergulhar, então não há mais condenação. Tão profundo vou estar, ancorado em teu amor. Vou mergulhar, então sai-te pra sempre, dedicado somente a ti. Mergulhar em teu amor, estar bem fundo junto a ti, tão profundo. Aleluia, sim, Senhor. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas. Jesus ele usava parábolas para nos ensinar, para falar para os seus discípulos naqueles dias. As parábolas nada mais eram do que histórias que Jesus criava com um contexto idêntico ao que ele queria revelar para nós. Só que a gente não deve levar no sentido figurado, pois é apenas como intenção didática, para que nós entendêssemos. Amém? Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que comemorou o casamento do seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados para o casamento, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: digam aos convidados que eu já preparei o meu jantar, meus bois e novilhos já foram mortos, e tudo está pronto, venham ao banquete. Eles, porém, não deram atenção, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. O restante agarraram os servos do rei e o maltrataram e os mataram.
O rei ficou com muita raiva, enviou seu exército e destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então disse a seus servos: o banquete, na verdade, já está preparado, mas os convidados não eram dignos. Vão às esquinas, convidai para o banquete todos os que encontrarem. E saindo os servos pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Quando, porém, o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava vestido com roupa de núpcias. E o rei perguntou: amigo, como você entraste aqui sem roupas nupciais? O homem ficou calado. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o os pés e as mãos e lançai-o para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Preste atenção nesse último versículo, pode deixar ele aí. O título da mensagem de hoje é Os Escolhidos. Diga: eu sou um escolhido. Amém? A palavra fala de o casamento que um rei, o seu pai, fez para o seu filho. Esse rei aqui é Deus. O filho na questão é Jesus. Queria casar, que vai casar com a sua igreja. E os convidados, os que foram chamados primeiramente, vocês sabem dizer quem são? Os que foram chamados e não reconheceram o mestre Jesus é o povo judeu. O povo judeu, se você analisa a história, foi o povo que levou Jesus à condenação. Jesus ele foi condenado à morte de cruz pelo povo judeu, o povo a quem ele veio, o povo que foi chamado primeiramente. E os escolhidos, segundo a palavra de Deus diz, que ele mandou os servos chamarem a todos os que encontrassem pela rua. Diga: eu sou um escolhido. Nós, igreja, aqui no Ocidente, nós somos os escolhidos, porque o povo judeu vivia lá no outro lado. Eles recusaram o mestre, eles recusaram o casamento e recusaram o noivo, e foram julgados conforme a sua reação. Alguns, o rei só mandou que deixasse, outros ele mandou que o exército deles terminasse, se você analisar a história. Amém? E a casa ficou cheia. Agora prestem bem atenção que esse será o centro da mensagem. Porém, o pai do noivo viu ali um homem que não havia se preparado para o momento. Esse homem está na segunda chamada, amém? Já tira fora aqueles que foram chamados. Nós somos só os escolhidos, amém? Esse homem é um de nós, amém? Capaz. Agora preste atenção, né? Ele não havia se preparado para o momento. Ele não se vestiu de acordo com a ocasião. E o Senhor mandou que ele fosse amarrado as mãos e os pés e lançado no fogo. Amados irmãos, eu vim aqui, enviado por Deus nessa noite, para dizer que muitas vezes, aquele homem que está lá, que foi julgado por Deus ali, porque não estava pronto para entrar nas bodas com Jesus, ele muitas vezes sou eu, muitas vezes ele é você. Mas como assim? Você veio trazer uma palavra para me acusar aqui que eu não posso entrar nas núpcias? Amados irmãos, nós passamos por todo o processo. Você está aqui porque um dia alguém falou da igreja, alguém falou de Jesus, alguém levou você para o retiro, você recebeu toda a palavra de Deus, e você vem culto após culto, se assenta na cadeira, e talvez a sua roupa não esteja bem adequada para você estar ali. O que seria a roupa aqui? Que Jesus, lembra que eu falei? Ele usava parábolas, ele usava histórias para ensinar o que ele queria passar. A roupa inadequada muitas vezes são aquelas manias, o meu velho jeito de ser, talvez aquele vício impregnado na sua vida que você teima em deixar para trás. É a velha forma de viver, que quando a gente aceita Jesus, a gente deve mudar. Aquele homem, ele foi chamado já na segunda lista, certo? Mas por que ele foi recusado? Porque ele queria entrar nas bodas, ele queria entrar no céu do jeito que ele estava, do jeito que ele veio. Ele aceitou Jesus, sim ou não? Como nós, aceitou. O que faltava para ele? Deixar a velha natureza para trás. Muitas vezes eu e você estamos aqui e a gente tira algumas coisas da nossa vida, mas algumas a gente acaba deixando. E a palavra de Deus está aí para dizer, não é o Damião que está falando, nós vamos ler Bíblia. Foi o que eu prometi, né? Amados, deixa eu falar para você. Só vai entrar para as bodas realmente quem quiser deixar a sua própria maneira de viver, o seu próprio jeito, para viver no jeito de Jesus. Se a gente quiser viver da nossa forma, eu tenho o meu jeito, esse é o meu jeito, eu nasci assim, eu sou sempre assim. Desculpa, mas a palavra está dizendo que se for de encontro com o que é a vontade de Deus, você não vai entrar. Eu não vou entrar. É a palavra de Deus que está falando. Às vezes a gente se acomoda, a gente aceita Jesus, às vezes até a gente aceita um ministério para trabalhar na igreja,
mas a gente não avança, a gente fica ali, ano após ano, e a gente não decide aumentar o nosso galardão. E é isso que está falando a palavra. E quanto à religiosidade, irmãos, essa palavra também é para mim e é para você, que pensa que pelo tempo de igreja, ministério, experiências com Deus, e eu não tenho nada que melhorar, eu já posso tocar a minha vida agora no piloto automático, porque eu já tenho a salvação. E o que acontece? Aí eu relaxo e a minha vida espiritual fica estagnada. Nós aprendemos há 2 anos atrás, ainda no antigo tempo, nós tivemos a Conferência Rio. E a gente aprendeu, a gente recebeu diversas ministrações sobre o rio, sobre o fluir de Deus. E a gente sabe que a gente não é açude, a gente não é pântano, a gente é como um rio. Porque Deus, Ele é como um rio. E quando a gente deixa o Espírito de Jesus comandar a nossa vida, a gente é como um rio. A gente vai fluindo, água entra, água sai. E quanto mais eu recebo, mais a gente dá, mais a gente recebe, mais a gente recebe. Quanto mais a gente decide ser generoso, quanto mais a gente decide se entregar para o reino, se entregar, de fato, ouvir a palavra de Deus, mais a gente aprende, mais a gente é galardoado. O pastor Evandro ministrou semana passada e falou que era um improvável ele estar aqui. A concorrência no mundo cristão, no reino cristão, é sempre comigo mesmo, para mim ser melhor do que eu era ontem, não melhor que o meu irmão, que o outro irmão. A gente aprende isso aqui, que eu tenho que ser melhor a cada dia. O que eu vou ser melhor? O melhor marido, o melhor pai, o melhor cristão, o melhor aluno, o melhor professor quando precisar ser. Assim a palavra de Deus nos instrui. Jesus Cristo, o maior exemplo. Quem é maior do ser humano do que Ele? Veio para servir. Lavou os pés dos discípulos. Homens comuns como eu e você, que estamos aqui. Jesus, Ele veio e se entregou para a morte de cruz, para conquistar a salvação para nós. Mas e por que a gente continua aqui, vindo culto após culto? Por que a gente continua? Somente para sentar e receber? Daí você fica aquele, vou usar uma palavra do pastor Kleber, você fica aquele crente gordo ali sentado, recebendo e não dá nada. O pastor Kleber falou isso, nunca mais me esqueci uma vez. A gente é rio, a gente tem que fluir, a gente tem que esvaziar, a gente recebe e esvazia, recebe e esvazia. É por isso que o pastor dá oportunidade para nós vir aqui pregar. A gente recebe e a gente prega. E quantos mais? Teve aquele retiro de jovens aqui na igreja. Não vou falar mal de igreja nenhuma, mas veio um retiro de jovens, veio o pastor da igreja deles pregar. Será que aquela igreja não tinha jovens? Aqui na nossa igreja, eu arrisco dizer, e os pastores de jovens estão aí, que pelo menos quantos? Deve ter no mínimo 5 que hoje estão aptos para vir aqui pregar. Jovens com menos de 20 anos, que podem trazer uma palavra abençoada, porque aqui ninguém é egoísta. Quando eu cresço, eu quero que o meu irmão do lado cresça também. E assim a nossa igreja cresce. Amém? O nosso reino avança. Não é que a igreja aba tem que crescer. É o reino de Deus que deve se expandir. Amém? Quando o Senhor aqui se refere a um certo homem que não estava com as vestes adequadas, Ele está querendo dizer que a nossa velha forma de ser, ela não se adequa à nova vida que decidimos seguir a partir daqui. Se despide da nossa velha veste, gente. A gente deve despir daquela velha veste. O mundo velho, aquele velho da lá atrás, não serve mais. Eu costumo falar sempre no nosso grupo familiar, em todos os grupos familiares que eu participei, que se eu fizer uma análise da minha vida e eu olhar para trás, 1 ano antes da minha conversão, eu não consigo mais viver daquela forma. Eu não consigo. Eu olho assim, eu digo, eu sempre digo assim, eu brinco, né? Eu não subi aqui para dar o meu testemunho. Eu não tenho um testemunho muito forte, assim como alguns sobem aqui e dão. Eu não tenho testemunho. Eu tive meu passado de erros, de coisas erradas, muito erradas. Mas se eu olhar para trás, eu não quero mais aquela vida. Não tem nada do que eu tirar. A gente deve se despir. Eu falei para minha esposa hoje, quando eu estava escolhendo a roupa para um momento especial hoje, eu digo, eu vou escolher uma roupa que eu fique bem. E eu vesti a roupa ontem, eu digo, estou bem, estou me sentindo bem, eu vou lá sim. É assim que eu vou ir. Se eu não estiver me vestindo bem, não vou ficar bem. E eu me vesti bem e acredito que estou, é aqui que eu estou, amém? Este homem, ele queria entrar no céu sem mudar a sua vida, sem deixar as coisas erradas. Queria entrar do jeito que estava, do jeito que veio. Mas não se sintam mal por isso, amados. Essa palavra é uma palavra de reflexão. Enquanto Jesus não voltar, ou enquanto a gente daqui ainda não partir, há tempo. Mas você pode dizer, o irmão chegou antes, chegou depois que eu já estou aqui 10 anos. Ainda há tempo, amados. Ainda há tempo da gente se despir da velha veste. Nunca é tarde.
Se essa palavra hoje está vindo de encontro com você, é porque você precisava ouvir, é porque você ainda tem áreas na sua vida que você precisa fazer uma análise. Uma vez eu ouvi uma ministração de um pastor na internet, que ele falava que a gente convida Jesus para entrar na nossa casa. Duvido que tenha alguém aqui nessa igreja, nessa noite, que nunca diga que nunca convidou Jesus para entrar na nossa casa. Se você nunca convidou, convide ele. E ele vai vir. Só que você tem que fazer a questão de abrir todos os cômodos para Jesus tomar conta. Se você continuar com aquele quartinho da bagunça chaveado lá, Jesus ele é gentil. Ele não vai invadir. Jesus ele entra aonde é aberta a porta para ele. Jesus é aquele que disse, eis que eu estou à porta e bato. Ele não entra. Quem vem para roubar, matar e destruir é o diabo. Um ladrão bate na porta? O ladrão não bate na porta, o ladrão ele entra. Se ele encontrar uma brecha na sua vida, na sua casa, ele entra. Mas Jesus ele é gentil, ele nunca vai entrar se você não convidar ele. Amém? Essa palavra é apenas para a gente refletir como estamos levando a nossa vida cristã, amados. A gente aprende aqui e a gente sempre fala que o indivíduo, ele não precisa ser perfeito. Na verdade, a gente nem consegue, né? Ou estar em perfeita situação para receber o reino de Deus na sua vida. Nenhum de nós aqui veio em estado perfeito. Notem que a palavra fala ali que ele mandou chamar a todos os que encontrassem. E a palavra é bem enfática em dizer, tanto maus como bons. Ali naquele meio ali, tinha pessoas más e pessoas boas. Havia alguns que não estavam vestidos de acordo, mas eram maus e bons e todos tiveram a chance de entrar. Amém? Não importa como você veio, o importa é você deixar o seu velho eu para trás. Não importa se você fez o crime mais hediondo que foi, o crime menos ou o menor crime, não existe pecado, medida de pecado, pecado é pecado. O seu erro do passado é um erro igual ao do seu irmão, é diferente na magnitude talvez, mas é erro igual. E todos nós fomos chamados pela segunda chamada a estar nas bodas com Jesus. E eu creio que aqui tem muitos escolhidos, amém? Nós nunca seremos perfeitos, a gente sempre diz, e a gente aprende, e a gente ensina aqui na igreja, que a pessoa quando ela dá uma desculpa, será que só eu recebi ou você já recebeu, que você convida uma pessoa para vir no culto, ou para vir na integração, ou para ir para o retiro, a pessoa diz, não, ainda tenho coisas para consertar na minha vida. Só eu que já ouvi isso ou muitos aqui já ouviram? Que a pessoa diz, não, eu ainda tenho algumas práticas que eu não consegui largar e não posso ir lá. A palavra diz, venha como está. Não somos nós que vamos convencer a pessoa a mudar. A gente sempre aprende, a gente sabe que quem convence é o Espírito Santo. É o papel do evangelista, Aí entra o papel do evangelista, que é conduzir as pessoas até Cristo da forma como elas estão. Tem o Cristiano aí, o Marlon, o pessoal que faz parte do evangelismo. Quem aqui ainda não foi fazer um ato de evangelismo, levanta a mão. Quem não foi ainda, pode levantar a mão, não tenha vergonha. Estejam voluntários aí, quando vocês quiserem, é claro, nada é forçado. Mas queiram ir junto para vocês verem. Quais os lugares que vocês acham que o evangelismo vai? Às vezes vai na rua, às vezes vai na praça, às vezes vai em lugares de luz. Mas muitas vezes o Lei que está ali, o pastor Evandro que está aqui, sabe que muitas vezes eles evangelizam em lugares de escuridão, em lugares de prostituição, em lugares de droga. Certo ou não, pastor? Essas pessoas têm que se consertar para vir para o reino de Deus? Não precisam se consertar, elas vêm e depois a palavra de Deus vai moldando elas conforme o caráter de Cristo. Será que a gente consegue fazer alguma coisa sem Jesus? A palavra de Deus diz, e eu vou ler esse versículo depois, sem Jesus, sem mim vocês não podem fazer nada. Será que alguém consegue se libertar de um vício sem Jesus? Então como que essa pessoa vai se libertar se primeiro ela não vir do jeito que ela está? Ela tem que vir, e daí entra o papel da igreja. A exposição da pessoa à palavra de Deus vai moldando o indivíduo conforme o caráter de Cristo. É por isso que eu sempre digo essa palavra nos meus devocionais, nas minhas ministrações, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Ah, mas eu sou tímido, eu não gosto muito de conversar. Não é desse tímido que está falando, é do que você sabe e o que você não fala. Se você está vendo uma pessoa necessitada e você não aconselha, se você vê uma pessoa precisando de alimento e você não alimenta, aí a tua ministração é convidar às vezes essa pessoa apenas para vir para a igreja. Essa é a timidez que não herda o reino dos céus. Quando você sabe, viram o que eu falei antes, que a gente é rio, a gente tem que deixar fluir. Se alguém falasse para você, você estaria aqui hoje? Você não estaria aqui hoje. Então como você acha que as pessoas que estão lá fora vão vir, se a nossa boquinha não abrir para falar, que você faz um convite com amor, vamos para a igreja, lá é bem legal, eu sempre tenho falado
para os meus sobrinhos, para as pessoas. A nossa igreja é uma igreja jovem, cuida bem dos jovens, eles fazem brincadeiras legais, como foi falado pela Júlia ali, a Kátia no vídeo. Vai ter agora uma programação para o carnaval. Então, jovens, convidem. Se você talvez não se sinta jovem, convide um jovem para estar nesse evento aí. É a maneira que você tem de ministrar na vida dele. O evangelista, ele faz isso, ele não tem o papel de ensinar a pessoa, ele pode também, mas ele é quem traz, e depois entra o papel da igreja. A igreja cuida, a igreja abraça, a igreja cura as feridas. Por que nós somos tratados como ovelhas? E por que o líder da igreja é pastor? Vocês já viram o trabalho de um pastor? Vocês já pegaram aqueles videozinhos no YouTube? Se você ainda não viu, eu sugiro para você pegar o trabalho de um pastor na fonte lá, no real, lá no sentido figurado lá. No sentido real, como é que é? Ele limpa ela e depois ele bota ela junto no aprisco. Quando a ovelha se perde, ela volta toda machucada, carrapachenta, com o pelo grande, com a lã grande. E o que o pastor faz? O pastor pega a ovelha com carinho, cuida dela, tosquia, limpa e coloca ela junto com as outras. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel de pastorear. Então, não se sinta quando a pessoa se recusar a vir, diga para ela, mas amado, você não precisa mudar o teu jeito de ser. Lá tu vai encontrar um monte de gente imperfeita. Quem aqui é perfeito? Ninguém é perfeito. A gente busca uma excelência para ficar cada dia mais parecido com Cristo. A minha concorrência, a minha competência deve ser comigo mesmo, como eu falei antes. Cada dia sendo melhor, cada dia sendo moldado, cada dia aprendendo mais da palavra de Deus. Amém? Por exemplo, quando falamos de exposição à palavra de Deus, como é que a pessoa vai ser moldada? Como que a pessoa vai ser mudada? Aqui tem um bem prático. Por exemplo, se você se expor ao sol, pegue lá nos dias de hoje, depois do almoço ali, fazendo um exemplo, uma analogia. Pega uma cadeira, senta e faz um propósito de, se você conseguir 2 horas sentada naquele sol, às 2 horas da tarde. Tira a camisa, os homens, as mulheres tiram o quanto puder de roupa ali, para não se despir, né? E fica no sol, exposto por 2 horas. E depois vai para dentro de casa. Como é que você vai ficar? Vermelho, queimado. Aquele sol, ele mudou alguma coisa em você, certo? Assim é quando a gente decide se expor à palavra de Deus. Quanto mais eu me exponho à palavra de Deus, mais eu sou moldado por ela. A palavra é simples, gente, mas ela vai de encontro comigo e com você. Porque às vezes somos nós que não nos deixamos moldar pela palavra de Deus. Se a gente se expor de verdade e aprender com a verdade e ser ensinável com a verdade, e o pastor pregar aqui em cima e a gente de verdade entender e dizer essa palavra, não é para aquele irmão. Às vezes a gente senta aí, muitas vezes eu sentei aí e eu dizia essa palavra é para minha mãe. Essa palavra é para o meu irmão, essa palavra é para o meu vizinho. Poxa, a palavra é para mim. A palavra é para você, a palavra é para quem está aqui, não é para quem não veio para as bodas. E todos nós viemos para as bodas. E ainda há tempo da gente trocar a nossa veste, amém? Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Quanto mais tempo eu decido me expor, mais eu aprendo e mais eu sou moldado ao caráter de Cristo. Olha o que diz em Provérbios 4:18. Projeta para mim, por favor. Esse versículo é um dos preferidos, assim, aqueles que enchem meus olhos quando eu leio ele, ó. Eu quero pedir para nós estar lendo junto, mas não preciso ler com a voz alta, mas para de verdade a gente meditar, ruminar nesse versículo, ó. Entretanto, Deus falando, a vereda, a vida dos justos, nós, que fomos justificados pela obra de Cristo. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Vocês conseguem meditar nesse texto? Vocês conseguem imaginar o que é a luz da aurora? Meditar no texto é a gente pegar cada palavra e tentar entender. Se você talvez não sabia, meditar é isso. A luz da aurora é quando você pega 5 horas da manhã, talvez 5:30, dependendo da estação do ano. Tire pelo menos uma vez na sua vida. Eu aconselho você tirar para ver o amanhecer. Para você ver como é o sol nascendo. Essa é a luz da aurora. Se você pega e cuida um relógio ali do lado, você vai vendo cada minuto que passa, o sol mudou de posição. É bem rápido. Deus está falando que a nossa vida deve ser assim. Ela deve ser assim. A vida do justo, aquele que foi justificado, deve ser, ó, brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Tu tem outra versão aí que explica melhor, por favor? Pode colocar qualquer outra. Oi? Até ser dia perfeito, até ser dia claro. Ó, mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer. Trocou a palavra aurora por alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. A nossa vida cristã deve ser assim, que as pessoas olhem e vejam, mas
Por que o Everton é tão iluminado? Por que ele é tão, tem sempre uma palavra abençoada para me dar? O que acontece que ele é tão assim? Às vezes você prega com o teu jeito de ser, com o teu jeito de se vestir, com o teu modo de dar o bom dia de manhã para a pessoa que está atendendo na padaria. Quando você decide não brigar no trânsito. Peguei alguns talvez, eu diversas vezes vivia, mas graças a Deus eu fiz um propósito que nunca mais vou reclamar no trânsito. Porque dessa forma a gente não está sendo bênção, a gente não está brilhando cada dia mais. Amém? Este é o plano de Deus para nós, que nós sigamos a nossa constante na vida, de humildade, de bondade, de gratidão, sempre buscando crescer no conhecimento de Cristo, buscando parecermos mais cada dia com Ele. A nossa constante, a nossa vida deve ser uma busca diária. É difícil, gente, é claro, Cristo não pecou, mas a gente não pode desistir. Se hoje eu estou mais parecido com Cristo do que ontem, vitória, amém? Se foi 1%, não importa. Celebre as pequenas conquistas. Mesmo que você esteja avançando pouco, celebre. A gente só não pode ficar ali, sentado, recebendo, não crescendo. Quanto mais, não é nada contigo, pastor, que tu está rindo. A gente não pode ficar recebendo e não deixando o rio fluir sobre a nossa vida. A gente deve deixar fluir. Senão, olha só, a nossa igreja abençoada aí que a gente fez esse propósito, está crescendo. Quando que a gente colocaria, pastor, todas essas pessoas no antigo templo há menos de 1 ano atrás? Não colocaria. Quando a gente decidiu romper a represa, a gente tem mais pessoas. E eu creio, e não só creio, declaro que daqui a pouco esse templo aqui vai ser pequeno. Essa palavra já foi declarada aqui várias vezes, Não Me Toque, Passo Fundo, Santa Maria daqui a pouco vai ter. As outras cidades que tem, Três Palmeiras, todas vão romper. Daqui a pouco esse ano vão trocar de lugar em nome de Jesus. Não Me Toque. Vão trocar porque lá está pequeno já. Amém? Amados irmãos, se eu e você não estivermos vivendo as nossas vidas dessa forma, desculpa dizer, mas nós não estamos vivendo conforme cristãos. O cristão, ele não deve ser aquele cristão que só vai na igreja. Aí você é um evangélico religioso. Desculpa falar. O que é ser cristão? Se eu sou cristão, eu sou um pequeno Cristo. Eu copio o modo de viver de Cristo. Quando o meu filho fala de 9 anos, eu sou cristão, ele está querendo ser mais parecido com Cristo. E será que da forma que a gente muitas vezes é sentado somente na cadeira, sem deixar o rio fluir, a gente está sendo cristão? Será que Cristo seria assim? Será que Cristo, na verdade, nos 3 anos de ministério dele, ele era assim? Se você pega ali estudos bíblicos, você vai ver que Jesus ele caminhava aproximadamente, tem estudos ali, numa média de 30 quilômetros por dia, caminhava, pregando, falando, curando, libertando, ensinando no seu ministério. Cristo ele não estava parado, será que ele era um pântano? E nós, quando decidimos caminhar com Cristo, o que a gente deve ser? Ah, mas eu tenho meu emprego. Amados, amém, glória a Deus, nem todo mundo foi chamado para ser o pastor de uma igreja. Mas se você é cristão, aonde você estiver, você tem a obrigação, de lá no lugar que você está, se tem algum amado precisando de uma palavra, fale com ele. Às vezes você vai dizer, mas eu sei tão pouco. Mas se você está aqui sentado, algum pouco você sabe. E o pouco de você talvez seja muito para aquele que não sabe nada lá fora. O pouco que você sabe. Então convide para vir na igreja, fale como Deus tem mudado a sua vida. Fale como Jesus transforma a vida das pessoas. Se você talvez não tenha um testemunho para contar, conta dos testemunhos que você vê aqui. De pessoas sendo libertas, de famílias sendo reconstruídas, de casamentos sendo reatados. Amém, amados? Se essa igreja não caminha, não avança, por que será? Essa igreja avança. A igreja Abacarazinho, eu arrisco dizer, tem ministérios de casais, tem ministério de jovens e grande. Qual igreja tem um ministério conforme o nosso? Eu creio que nós estamos no caminho certo. E se você está aqui, também você vai receber toda vez palavra de ensino na integração. O Leandro está aí para falar e geralmente ele ministra para nós sobre a integração. Você já se expôs, já tirou um tempinho para você se expor à palavra da integração? Às vezes eu digo e dá um embate ali, porque eu sou da opinião de que a pessoa deveria fazer a integração de novo, toda ela, mas no retiro quem fez é passado a metade lá. Ou mais da metade. E você já fez as lições lá. Mas se você tiver um tempinho, eu falo isso, é verdade, estou ministrando para mim. Eu teve aulas que eu não voltei para fazer também, que já tinha feito no retiro. Mas se você tiver um tempinho, e eu digo, às vezes você está há anos na igreja, já passou de 2, 3 anos, venha de novo fazer a integração. Tire por conta você fazer uma reciclagem. Por quê, amados? Porque eu quero que você perca 1 hora da semana da tua vida? Não, porque eu quero que você não tropece amanhã lá na vida.
se a gente se expor à palavra de Deus na integração, no culto, no grupo familiar, ser sujeito ao líder, autoridade espiritual, aos pastores, você não vai pecar lá fora. Eu costumo dizer muitas vezes, aqui na nossa igreja tem diversos ministérios, eu vou usar o exemplo da Danus, posso usar? A Danus é líder do teatro. E casais, glória a Deus, amém? Se eu tô lá no grupo de teatro e a Danusa falar, tu vai fazer o papel de uma árvore, ficar parado lá atrás segurando uma coisinha, se eu me dispus a estar no ministério do teatro, não importa, ela falou, vou fazer. Não importa que ela não é a minha líder, o meu líder hoje é o pastor Alexandro. Eu vou dizer, o que a Danusa quer? Não vai me mandar fazer papel de árvore, eu quero falar, eu quero aparecer. Aí eu não estou tendo autoridade espiritual. Amém? Então, se você se dedicar a servir em algum ministério, você está sujeito àquela liderança. Ah, mas vai dar errado se eu fazer assim. Azar, amados, azar. Quem é a autoridade? Quem que vai responder? A autoridade está em cima. Quem que responde quando dá um erro se o líder mandou? Quem que responde, pastor? Se tu mandou lá o Guto fazer um negócio e ele está em contra ti, mas ele obedeceu e fez, quem que vai responder se deu errado? O pastor é que vai responder, o líder é que vai responder. Se deu errado lá que eu fiz o papel da árvore mal, culpa da Danusa. Ela que escolheu, o líder é que assume a responsabilidade. Amados, se a gente não viver a nossa vida cristã assim, lá no final pode dar problema. Como eu disse, eu repito, porque a palavra que nem o apóstolo Paulo dizia, eu falo e falo as mesmas coisas porque é para o ensino de vocês. Ainda há tempo, amados, ainda há tempo da gente se despir do velho homem e trazer o novo homem, conforme Cristo, para as nossas vidas. Se essa palavra está indo de encontro, é para você deixar as manias, talvez os vícios, talvez os costumes, talvez as palavras que você use mal colocadas, é para a gente deixar. Essa é a velha veste, é a velha maneira de viver. Se você hoje é cristão, se você hoje caminha com Cristo, você tem que caminhar conforme a imagem e a semelhança de Cristo. Amém? Vejam o que aconteceu com aquele homem que queria entrar do jeito que estava. Havia tempo ainda para ele? Não havia mais tempo. O rei mandou que amarrassem os pés e as mãos dele e jogassem ele no fogo ardente. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Projeta para mim, por favor, aí, Kiara. Mateus 7:19. Toda árvore que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo. A gente sabe que Deus ele nos compara muitas vezes às árvores. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Próximo. Até o 23, por favor. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha, deixa aí um pouquinho, Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor. Quantos de nós aqui diz, às vezes, Senhor, Senhor, isso é pessoas que estão na igreja que ele está falando. Ele não está falando para pessoas do mundo que estão lá, talvez, se prostituindo, usando drogas, traficando. Ele não está falando para esses. Esses nem acreditam em Jesus. Ele está falando essa palavra para a igreja, para aquele que louva, para aquele que diz, eu sou de Jesus, eu sou cristão. Mas olha aqui, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Próximo. Muitos me dirão naquele dia, Jesus falando, olha só. Senhor, Senhor, em teu nome não profetizei? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Olha aqui, amados, às vezes a pessoa uma bênção lá, já fez várias coisas, mas tinha velhas vestes, não se despia do velho homem. Olha só o que essas pessoas faziam. Profetizavam, faziam milagres, então eu lhes direi, Jesus falando claramente, Jesus falaria na cara da pessoa, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Essa palavra é para muitos de nós que às vezes estão aqui sentados e dizem, não, eu estou salvo, eu já tenho ministério na igreja, estou apacentando um grupo, eu já prego, eu já faço meu devocional no GF, eu oro pelas pessoas, mas a minha vida, deixa lá, se ela está errada, é problema meu. Será? Olha só, vai ser duro o que vai ouvir no final. Não sou eu que estou falando, eu só vou ler Bíblia. Às vezes a gente acha, mas Jesus, ele falava com mansidão. Jesus, quando ele tinha que apontar o dedo para os religiosos, ele apontava. Vocês imaginam Jesus falando isso aqui? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Imagina você chegar ao teu encontro com Jesus, e aí Jesus, cheguei aqui, e agora posso entrar nas bodas, posso entrar no céu? Nunca te conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Agora projeta para mim, João 15:1, por favor.
Que é Jesus falando também, tá? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Prestem bem atenção. Jesus é a videira e o pai, que é Deus, o agricultor, certo? Vamos por partes. Próximo. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto. Ele corta. Aquele que não dá fruto, o que Deus faz? O agricultor é Deus. Jesus é a árvore. Nós somos os galhos, certo? Aquele que não está dando fruto, o que o agricultor faz? Ele corta. E poda, prestem bem atenção depois do ponto. Ele poda todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Deixa aí. Muitas vezes, amados, aqui dá mais uma pregação, mas não vamos se estender muito. O que seriam as podas na vida de quem dá fruto? Muitas vezes eu e você estamos levando a nossa vida cristã diária certo, sendo dizimistas fiéis, indo à igreja, sendo bondoso com as pessoas, tratando bem as pessoas, fazendo tudo certo. E acontece uma adversidade na nossa vida, a gente se pergunta, Deus, por quê? Isso é uma poda de Deus, muitas vezes é uma poda. E a poda serve para quê? Para que todo aquele que já está dando fruto, dê ainda mais fruto. Próximo. Vocês já estão limpos. Essa palavra é para a igreja Abacarazinho, digam amém. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado, diz Jesus. Próximo. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Como é que eu permaneço em Jesus? Tendo vida cristã diária, fazendo o meu devocional. Amanhã, gente, não tem culto, tem integração, mas se você já fez a tua integração, você deve manter a sua vida cristã diária, lendo a sua Bíblia, fazendo o seu devocional, suas orações, tendo relacionamento, permanecendo em Cristo. Coloca para mim agora, por favor, lá no 15. João 15:15. O que Jesus fala? Eu já não os chamo servos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Nós somos amigos de Jesus, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Próximo. Vocês não me escolheram. Vocês lembram do título da ministração? Os escolhidos. Olha o que Jesus está falando aqui, Vocês não me escolheram. Se você acha que quando você teve a ideia de vir para a igreja, de congregar, de seguir a vida cristã, foi decisão sua, você está enganado. Sinta-se honrado por isso. Olha, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem muito fruto. Um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Olha só, amados, isso é uma promessa, Vocês não me escolheram, mas eu os designei para que vocês deem muito fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Você tem pedido coisas a Deus em nome de Jesus? Mas como está a sua vida cristã? Você tem permanecido em Cristo? A palavra anterior dizia que a gente tem que permanecer em Cristo e as palavras dele permanecerem em nós. Se nós não permanecermos em Cristo, não adianta a gente pedir o que a gente quiser, que Deus não vai dar. E justamente quando a gente permanece em Cristo, o nosso pedido também vai ter maturidade. Amém? A gente não vai fazer um pedido insano quando a gente está em Cristo. Projeta agora para mim, já estou me encaminhando para o final. Hebreus 12:5, por favor. A palavra de Deus diz, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. É Deus falando, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Próximo. Pois o Senhor disciplina aquele que ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Se você está sendo moldado por Deus, sinta-se honrado. Deus aceitou você como um filho. Próximo. Perseverem na disciplina. Olha, marque esse versículo para a semana, para os dias seguintes. Perseverem, mantenham-se constantes em disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo um pai? Quantos pais e mães nós temos aqui? Um pai bom, uma mãe boa, disciplina o seu filho ou deixa ele fazer o que ele quer? Disciplina. O que um Deus como Pai soberano, ele é bom ou não é?
Por que Ele disciplina nós? Porque Ele é bom. Porque Ele sabe que Ele não quer que a gente se perca amanhã. Porque Ele não quer que a gente se perca lá na frente. Porque Ele não quer ter que dizer, não te conheço lá no final, como Jesus vai dizer, infelizmente, para alguns que se acham salvos. Amém, amados? Como entender da tua vida por mim? Me amaste por muito tempo buscando e não encontrei algo assim. Mergulhar em teu amor, estar bem fundo junto a ti. Medo não tenho, comigo estás. Jesus me leva além. Vou respirar bem fundo, estar pra sempre dedicado somente a ti. Mergulhar em teu amor, estar bem fundo junto a ti. Tão profundo. Jesus